Olha só, se você gosta de música sertaneja, o Conversa de Cerca nesse episódio é para você, viu? A gente vai falar de boa música, de história e de como a música sertaneja tem sido importante expressão da cultura brasileira, mas principalmente da cultura da roça, do campo, que é o nosso assunto sempre recorrente aqui no podcast. E mais ainda, se você gosta muito de música sertaneja, assim como eu, você conhece o nosso convidado de hoje. Nada mais, nada menos, senhores, do que André Piunti, o maior jornalista de música sertaneja deste país. O André, para quem não sabe, ele é aqui natural de Campinas, aqui conterrâneo do Notícias Agrícolas, conterrâneo do nosso podcast do Conversa de Cerca. E em 2007 ele criou o blog Universo Sertanejo. E daí para frente foi só sucesso. Não é isso não, Piunti? Seu negócio é falar de música sertaneja, né? Tudo bem. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite, Carla e todo mundo daí, porque a gente trabalha com assuntos tão próximos, né? E às vezes eles não se conversam. E é muito legal cruzar esses papos. E fico muito feliz de saber que todo mundo é daqui de Campinas, né? Todo mundo fala, não, tem que ir para São Paulo, tem que ir para o Rio. Não, tem que ir também, mas daqui sai muita coisa boa também. Sai muita coisa boa. E você tem toda a razão, Piunti. São universos bem próximos, né? São setores que em determinado momento vão se falar, mas ainda é pouco frequente essa troca aí, né, entre as duas coisas. É pouco frequente e é interessante como a música sertaneja, de maneira geral, ela é muito bancada, em grande parte, pelo agro, né? Aí Sim. você vai diretamente ou indiretamente, mas eles estão sempre caminhando juntos e falta, inclusive, conhecimento para muita gente que trabalha nesse meio da música, de saber realmente de onde veio o dinheiro, de como é feito o rodeio, quem banca uma exposição. Parece que simplesmente acontece. É. Aí eu acho que essa distância é algo que a gente precisa diminuir. E acho que essa iniciativa nossa aqui é um dos pontapés iniciais. Que bom, né? Então, vamos começar uma coisa bacana, então. E numa entrevista que eu ouvi de ti no Bial, Piunti, eu vi que ele, em determinado momento, ele fala sobre isso. Você estava falando ali sobre os investimentos, né? Como é caro fazer música ainda no Brasil e como é importante que esses investimentos aconteçam e sejam frequentes. E ele fala, não é à toa que quando, em determinado momento, ele fala, não é à toa que quando o PIB explode, ele explode nesse coração do Brasil que produz, e é o Brasil que também produz, e de onde vem a maior parte dos cantores sertanejos, né? Sim, a gente fala que o Brasil ele começa do interior e isso não é mentira. Hoje ele vive basicamente do interior dele. As capitais elas repercutem o que acontece no interior e com a música isso não foi diferente, né? O sertanejo ele é tão forte. Você pode até ver que os outros gêneros aparecem, tem um pico muito forte, aí eles somem. E acontece isso com todos, faz parte. Qualquer negócio, na verdade. Só que o sertanejo parece que tem uma vida diferente porque ele pode estar na mídia, ele pode estar explodido, como ele está hoje, né? Já está nos anos 90 já teve isso e voltou uns 10 anos atrás, mas se não tiver a mídia, se não tiver esse destaque absurdo, ele continua se sustentando, ele continua dando dinheiro, porque tem um Brasil que não é tão midiático assim, que vive muito bem, né? Que é essa indústria toda do agronegócio, enfim, e ele acaba andando junto com essa música. Então, inclusive para explicar a história do sertanejo, é difícil sem fazer essa relação, porque nos momentos em que o sertanejo não esteve tão badalado na mídia, ele estava se sustentando normalmente. Podia não ter aqueles cachês absurdos, mas em comparação com outros artistas, continuavam cachês altos. Por isso que a gente pega artista hoje, Chitão e Chororó estão completando 50 anos de carreira, vão fazer 51 esse ano. Tá, mas como assim o cara vive 50 de música? É porque ele não precisa ficar 50 no auge, né? A gente faz parte de um estilo musical que a dupla sobrevive independentemente de uma televisão ou de uma grande mídia. E se a gente puxa a trajetória, a história da música sertaneja, a gente vai ver que ela se desenvolve exatamente como o campo se desenvolveu, né, Piunti? A gente vê, sei lá, a gente começa ali pelos primeiros popstars, talvez, da música sertaneja, Tonico Tinoco, talvez, refletindo uma realidade do campo naquele momento. Aí, se a gente traz para a realidade de hoje, né, fazendo
esse salto, se a gente traz para a realidade de hoje, também se canta muito o que acontece no campo hoje. Uma realidade acompanhou a outra, né? Sim, tem o Renato Teixeira, ele responde sempre isso em entrevista. Faz tempo que eu ouço ele falando disso, que o sertanejo não mudou nada. Ele continua sendo a música que fala do dia a dia do cara do interior. Entendeu? Ele não antes que era bom, hoje é ruim. Você pode discutir se a vida era boa antes ou ruim, mas a música em si, Exato. ela só acompanha o que vem acontecendo, né? É muito difícil a gente chegar hoje e falar da vida no campo, do carro de boi, como se falava dos anos 50, 60, porque não é uma realidade de tanta gente mais, né? Depois que o Brasil vira urbano, a música sertaneja acaba... E o pior que... Pior não é no mau sentido, no jeito de falar. Curiosamente, é nessa mesma época. O Brasil deixa de ser mais rural para urbano nos anos 60, e é quando começam a surgir algumas modificações no sertanejo que fariam dela uma música mais popular, no sentido de urbana, assim, né? De ser mais abrangente. E tem a ver com isso, tem a ver com a mudança da vida das pessoas do interior, né? Todo mundo se modernizou, a música não tinha como ficar para trás. Exatamente. E, Piunte, você acha que nessa sua trajetória aí você conseguiu observar que, de fato, a música sertaneja foi uma ferramenta aí importante e determinante para que o público da cidade conhecesse mais da vida no campo, né? Essas, como você falou, essas grandes capitais, as metrópoles e tal, elas conseguiram conhecer mais do homem do campo e do dia a dia no campo através da música sertaneja? Foi uma ferramenta é uma ferramenta importante? Olha, eu não preciso nem ir muito longe, porque eu posso falar por mim, né? Eu sou nascido em Campinas e eu não tive cultura de... Não ia em fazenda, devo ter ido poucas vezes quando criança. Não sou de família que tem origem no campo, mas não tem fazenda, não tem propriedades e tal. E muitas das coisas que eu conheço de vida no interior, eu conheço por ouvir as músicas. Por ouvir músicas antigas, entender o que se usava, o que se comia, como se vivia. Minha mãe me contava um pouco, meu avô também, mas basicamente eu entendo pelas letras que eu ouvia. Então, eu acho que isso ajudou bastante. Tem uma coisa também que é interessante, é que isso o César Menotti fala bastante em entrevista. Você perguntar para qualquer pessoa, pelo menos alguém da família dele, um tio, uma tia, um avô, veio do campo, né? Então, todo mundo tem aquilo ali no DNA, tem isso na sua história, e é a questão de ou querer ir atrás conhecer ou chegar de alguma maneira. Sem dúvida, a música sertaneja ela serviu como uma escola para muita gente aprender. Eu falo bastante por mim e sei que bastante gente também aprendeu bastante sobre o campo ouvindo as duplas mais antigas, nem tão antigas assim, mas o sertanejo pelo menos até os anos 80, 90. É interessante. Outro dia a gente recebeu um convite aqui no Notícias Agrícolas da assessoria do Hospital Sobrapar para cobrir o show que fizeram aqui juntos o Zezé de Camargo e Luciano, o Edson e o Hudson e os Chitãozinho e Chororó. Ah, mas por que mandaram para o Notícias Agrícolas? Eu falei, como é que mandaram para o Notícias Agrícolas? Por quê? Porque somos aí o maior canal que fala com o principal público desses cantores, né? Então vamos lá, vamos fazer a cobertura. E foi realmente uma experiência muito boa e muito diferente da rotina que a gente tem, porque a gente está muito focado na economia do agro, nos números que a gente precisa soltar, na questão da previsão climática, tudo aquilo que move o dia a dia do produtor rural, que em determinado momento a gente foi convidado para fazer uma situação totalmente fora ali da nossa rotina, e foi o pessoal perguntando, os próximos projetos e tal e tal. E aí eu perguntei não vou me lembrar agora se era o Edson ou o Hudson que estava mais próximo de mim. Aí eu falei, como é que o campo te inspira, né? Ele falou, pô, que pergunta legal, não sei o quê. Começa na simplicidade, né? A simplicidade do campo inspira, a generosidade do homem do campo inspira. Então, é uma fonte inesgotável de inspiração esse setor quando o assunto é música, né, Piunte? Sim, e eu até ia complementar, eu estava lembrando quando você falava aqui, a primeira conquista profissional que eu tive, eu tinha feito o meu blog, que você citou aí no início, e um ano depois eu recebi uma mensagem do UOL, um e-mail do UOL, do portal, sabiam do meu trabalho e queriam uma pessoa para cobrir Barretos, cobrir a festa do peão, que eles iam cobrir pela primeira vez. E eles não iriam mandar ninguém da redação, porque todo mundo ali da redação era de São Paulo. E os caras não tinham proximidade com esse mundo. Aí eu falei, mas o que vocês precisam? Né? Eu falei, não, precisa de alguém que viva sertanejo, ou que conheça, ou que tenha acesso, ou que saiba quem são as pessoas. E foi aí que abriu espaço para mim,
Então, você vê assim, tem gente ainda, mesmo a grande cidade, às vezes tem uma dificuldade. Tem gente que, talvez um jornalista só criado em São Paulo, se você soltar ele dentro de uma festa de peão, vai demorar um tempo até ele entender o que é ali, entendeu? É. Tem uma... O que é uma falha, na verdade, né? Porque se mandam a gente pro Rock in Rio, a gente meio que tem que se virar. Né? Paciência, a gente vai lá. Só que, para mim, foi bom que houvesse esse afastamento, porque daí eu ganhei espaço e eu acabei indo para lá. Mas eu imagino que sim, porque quando a gente começou a treinar os nossos repórteres aqui também, porque não tem nenhum repórter que sai da faculdade e fala quero cobrir agronegócio, né? Sim, é difícil, difícil. Né? Como tem como meta de vida ser repórter do campo, principalmente aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Então, quando a gente começou a treinar os nossos repórteres também, mandar eles para a lavoura, também tinham que se virar, né? Inclusive eu mesma, né? Que também, assim como você, não tem uma origem... claro, né? Sempre se a gente puxar, tem, né? Minha avó conta que ela colhia algodão com 4 anos, mas até aí não tenho fazenda, nem vivência, nem nada. Piunte, como é que você foi buscar isso, assim? Você conta também que o Universo Sertanejo foi um projeto seu de conclusão de curso, né? Na faculdade de jornalismo. Quando você estava ali definindo essa escolha, o que te chamou a atenção para falar sobre isso? Olha, tem uma questão pontual, assim, eu queria fazer um site de notícia com notícias que eu não achava, com informações que eu não achava na internet. E eu tenho um exemplo que eu dei na defesa. Eu abri ali um site de um portal mostrando a área de música do portal, aí tinha lançamento de artista lá de fora, de MPB, de tudo, menos do sertanejo. Aí eu dei o exemplo do Bruno Marrone, que estava muito em evidência. Eu falei, é a dupla que mais toca no Brasil hoje. Fiz uma lista de quem era e falei, não tem uma notícia sobre esses caras aqui. Eu imagino que não só eu queira saber sobre eles, muito mais gente. Foi essa minha linha de raciocínio para fazer. E, por exemplo, eu não sabia quando saiu o próximo disco do Bruno Marrone, que era um negócio que dava muita notícia. Isso. A notícia da banda tal vai lançar disco daqui 2 semanas. Você não tinha isso do sertanejo. O que você tinha era uma cobertura mais de celebridades, né? Você tinha a revista Caras muito forte, você tinha Contigo, que falavam de sertanejo, mas da vida dos artistas, da música em si não tinha muito. Então foi baseado nisso. Eu apostei que podia ter gente interessada, olhando por mim, eu falei, deve ter mais gente querendo saber. E não tinha site na internet específico. Aí eu pensei num portal e uma professora falou, tem um negócio aí chamado blog, que é um formato diferente, era novo na época. Faz isso, porque você vai ter mais facilidade para tocar sozinho. E foi aí que, no final do curso, eu transformei o portal, que foi o meu projeto, num blog, e aí as coisas funcionaram, foram andando. E aí a gente avança até 2021, quando você deu início ao seu programa, ao seu podcast, né? Onde você traz aí grandes nomes da música sertaneja. E o Sorocaba fala isso, né, no seu primeiro episódio, que ele te encheu a paciência para você começar a fazer essas entrevistas, né? Eu acho que eu consegui trabalhar em todos os veículos, os tipos de veículo, assim. A gente fala que é obrigatório ser multimídia hoje, mas nem sempre você consegue estar na televisão, no rádio, no jornal, na internet. E aí eu consegui, ao longo desses, sei lá, de 2007 para cá, fazer 14 anos, eu consegui passar por todos. Eu sabia que faltava um YouTube, mas eu não queria fazer de qualquer jeito. Eu faço o YouTube, que é /podcast, né? Tudo junto, igual você aqui, sim. que faz de tudo, que é um pacote. E aí eu sabia que eu precisava fazer algo, eu tinha a ideia de construir um estúdio, que é na minha casa, e aí esse processo foi parado por conta da pandemia, mas aí durante ela a gente viu que não ia acabar nunca, eu dei um jeito de fazer durante a pandemia, e ficou pronto faz pouco tempo, e eu lancei tem pouco tempo, e a ideia é falar sobre sertanejo. Eu tenho fugido totalmente de polêmica, de casamento, briga entre os artistas e tal. Bastante gente pede, mas eu tenho tido uma resposta muito positiva quando eu busco falar só do assunto música, porque tem muita gente que não aguenta mais esse negócio de briga na internet, ou é política, ou é por opinião, e aí eu falei, não, eu vou focar em falar de música, de moda, da turma que, como se estivesse no bairro falando com alguém. E para isso chamar os artistas. Como eu já trabalhei com todos ao longo desses 14 anos, até que tá meio fácil, porque eles também estão sem muito o que fazer. Fala, vamos trocar ideia tal dia? Não, vamos, eu tô livre. Tá livre todo dia, né? Então tá sendo mais fácil. E quando você tem
essa lacuna aí deixada pelos shows, pelos rodeios, pelas exposições, pelas feiras agropecuárias. Os caras estão aí à disposição e acaba sendo um momento bom pra gente contar a história. Como eles têm história boa pra contar, né, Piundi? Eu tava ouvindo o episódio do Mato Grosso, é fora do comum. O cara conheceu todo mundo. Pois é isso que eu queria tirar. Eu já tive a oportunidade de fazer roteiro para televisão e eu já tinha passado horas conversando com esses mesmos entrevistados aqui. Só que na televisão você tem 7 minutos, 10 minutos para colocar no ar uma história gigante. Sim. E eu falei, meu Deus, eu preciso colocar isso em algum lugar, entende? É muito legal para quem gosta. E aí aqui eu estou tendo essa oportunidade. Você pega o Mato Grosso, que começou a fazer sucesso no final dos anos 70, ele rendeu aqui 1 hora, né? Eu tento fazer 1 hora porque artista também tem um limite. O artista começa a ficar meio mal-humorado depois de 1 hora dando entrevista. Mas é muita coisa. Se ele vier aqui amanhã, tem mais 1 hora de assunto inédito fácil. Assim. E eu tenho ficado feliz porque eu apostei em artista contando história, que não é aquela história que está na matéria de TV, sabe? Sim. Aquela coisinha básica. Contando outras histórias. E acho que tem funcionado, os números têm voltado muito rápido, e dentro do próprio meio, que é o que mais interessa para mim, tem repercutido muito bem. E eles têm sempre, nessas histórias, eles têm sempre boas memórias de histórias do campo, de coisas que eles viveram na infância, de situações que eles viveram com amigos nas fazendas. Eles têm sempre alguma memória afetiva muito, muito boa de tempos de campo mesmo, né, Piundi? Aí, até curioso, você citou numa outra pergunta, eles todos aqui, estou tentando até lembrar qual dos que veio aqui até agora que não tem fazenda. Difícil, né? Quase todos. Acho que eu entrevistei o Marcelo Costa, que foi apresentador nos anos 90 na Record, acho que ele é o único que não tem nada de terra. Ele preferiu comprar uma casa na praia, ele tem uma casa no litoral aqui de São Paulo. O resto todo tem terra, tem gado. Então, todos aqui, é engraçado, antes ou depois que acaba a entrevista, já liga o telefone, você foi ver isso para mim? Tudo que tem a ver com fazenda. Então, até quando não se fala muito, os caras vivem. Você viu a entrevista do Mato Grosso, eu consegui tirar ele da fazenda, ele veio para cá e voltou para a fazenda. Entende? Ele até falou para mim que tem hora que eu fico até pensando se eu volto ou não pro show, porque tá tão bom ficar morando na fazenda, né? Porque muitos compraram há muitos anos e nunca tiveram a oportunidade de aproveitar. Né, aproveita financeiramente, mas de ficar lá, de ter essa vivência que teve lá na infância, eles nunca tiveram a oportunidade depois de sucesso. Então é muito legal, esse assunto é muito presente. Eu tô tentando trazer o Sérgio Reis aqui pro podcast e o secretário pessoal dele falou, ele tá lá na fazenda, tudo mais, vamos tentar. A assessora do Almir Sater já falou diferente, falou, Carla, ele tá incomunicável. Não, o Almir... Né? Acho que tá fazendo uma espécie de detox, né? E o Almir gosta disso, né, Piundi? Ele gosta de ficar... E ele, como entende esse homem de roça, principalmente de boi, né? Você vê o Almir tocando gado com a viola, é a coisa mais linda de ver, né, Piundi? Eu tive a oportunidade de ir lá na fazenda dele, no Mato Grosso do Sul. Nós fizemos uma gravação do Fantástico, lá do Bem Sertanejo, aquele quadro do Teló. E a gente pôs na cabeça que a gente tinha que falar com o Almir, independentemente de qualquer coisa. Tem que se vira e grava com ele. E aí a gente ligou para ele já imaginando gravar no Mato Grosso do Sul. E aí a resposta dele foi, eu gravo, eu topo participar do programa, desde que vocês venham até aqui. E que é o que a gente estava querendo, a gente cavou um pouco isso para ele convidar. E ele convidou a gente foi para... Eu não vou lembrar o nome exatamente da cidade, mas ou é Corumbá ou é próximo ali. E a gente desceu em Campo Grande, pegou um avião, depois teve que ir de barco para chegar na fazenda dele, com os equipamentos, tudo. E lá ele recebeu a gente e ele não é nada discurso, ele realmente vive aquilo. Uhum. Ele que foi receber a gente, não tem ninguém que faz as coisas para ele. Não, é raiz mesmo, sabe? Não é o fazendeiro da cidade que ficou cheio de coisa. Ele é bem raiz mesmo, e pelo que ele disse naquela época, ele costumava passar 3 meses do ano lá. E assim, não tem compromisso, ele vive para aquilo ali durante 3 meses do ano, e depois, para marcar show, ele tem um prazo para ficar em São Paulo. Ele tem uma casa que é aqui na capital, né? Aqui em São Paulo mesmo, mas ele gosta de se esconder. Eu duvido que ele vai sair agora para dar entrevista. Eu tentei o Sérgio Reis também, e eles falaram, ele está escondido.
Vai dar para falar com ele. O Almir, você espera um pouco. Eu estou esperando. O Piunti, o jornalismo focado na música sertaneja, ele te levou para conhecer o Brasil que produz, né? Sim, impressionante. Eu tenho, e é engraçado, porque eu cobri muita coisa fora do Brasil. Muita gente fica, nossa, que legal você fez essas viagens para fora. Mas eu viajei 10 vezes mais para dentro. Assim, eu nunca teria conhecido interior mesmo do Brasil do jeito que eu conheço como jornalista. Assim. Eu não fui para todos os estados, mas deve faltar uns, falta alguns só porque eu não fiz o Nordeste inteiro, mas de resto eu rodei tudo. E acho que foi o maior aprendizado. A gente vê algumas campanhas de turismo, às vezes, conheço o Brasil e o pessoal acha bobo, mas é muito legal viajar e conhecer como mesmo lugares próximos de você, até interior de São Paulo, tem culturas muito diferentes e tem algo que quem viaja de carro sabe, que é muito legal para quem gosta de música, que é você cruzar um estado inteiro com o rádio ligado e deixar pegar a rádio da cidade. Né? Nesse tipo de viagem você conhece muita dupla nova, muito artista novo, muito jeito de fazer rádio diferente. É uma experiência que, infelizmente, eu acho que a galera olha muito para fora, mas tem muita coisa legal para fazer aqui. E não só de ir para o lugar, mas sim o trajeto é legal também, não só na hora que chega. E é um trajeto que as pessoas não imaginam o que se pode ver nesses trajetos, né, Piunte? As lavouras, as pessoas, a forma como elas vivem e como essas cidades elas se deram de fato em torno da produção agropecuária, né? Muitas cidades ali no Mato Grosso, no Mato Grossão mesmo, Sorriso, Sapezal, são cidades planejadas, são cidades com uma infraestrutura muito, muito legal, porque elas vieram justamente dessa prosperidade do agro e dessa interiorização da população que o agronegócio permitiu. E aí, somado a isso, tem mais ainda essa questão cultural, essa alavanca cultural que é a música sertaneja, que é o pouco que o brasileiro conhece do Brasil que produz, né? Eu tenho vontade de fazer uma matéria assim, eu nunca tirei do papel, assim, mas eu sempre rascunho uma ideia de ir atrás das cidades que são citadas em música, porque eu já fiz isso. Você pega Aparecida do Taboado, você pega Ouro Fino, Andradina, todas as cidades que são citadas em modas de viola ou em outras canções que não são modas, mas são antigas, eu viajei, assim, de propósito, fui porque eu queria conhecer, e toda cidadezinha que é citada em música tem algum, que seja um monumento, como tem em Ouro Fino, ou alguma lembrancinha, um barzinho, Aparecido do Taboado tem um cavalo lá, e escrito, aqui é a cidade dos 60 dias apaixonados. Então, tem muita história nossa que a gente não conhece, que a gente precisava abordar. E, e é muito, a história do agro também, por mais que a música caipira ela não tem assim não foi escrita por pessoas muito estudadas, mas eles narravam muito bem o que acontecia naquela época. Então você vai andando e vendo lavoura, vendo o tipo de plantação, você fala, pô, o cara falou naquela música lá dos anos 40, dos anos 50, sobre isso aqui, isso continua igual. Alguns interiores ainda preservam, você acha um carro de boi, você vê gente de carroça, e para quem é da cidade grande, assim, né, eu considero aqui grande, é um mundo que não existe mais para a gente. Então, eu acho que é muito legal, como eu te disse no começo, a gente acaba aprendendo muito com essas modas e a oportunidade de ver essas modas acontecendo, viajando no interior do Brasil, é muito legal. Eu recomendo muito, ainda mais agora que não pode viajar para fora e está ruim de pegar avião, independentemente de onde você mora, pegar e ir para o interior mesmo, é uma experiência muito bacana. Não, sem dúvida. Piunte, você olha para a história da música sertaneja, você tem um momento ali que é o teu preferido, que você pinça artistas de determinada época que você acha que são mais emblemáticos. Como é que é a tua linha do tempo da música sertaneja aqui no Brasil? Olha, eu já tive a chance de ler uma quantidade boa de livros sobre o assunto por conta da minha formação, né? Ainda na faculdade eu tive que entender bem a história para começar a entrar nessa. E eu gosto muito, e cada autor divide a história em partes de acordo com o que ele acha interessante para explicar. Eu gosto de um momento que é a virada dos anos 60 para os anos 70. A gente citou aqui que foi justamente a época que o Brasil passou a ser mais urbano,
não foi só no comportamento, né? A música sertaneja começou a receber música de todo canto. Ela sempre aceitou influências, mas ela começou a aceitar influências mais pop, mais jovens. E esse momento eu acho ele muito importante, que é quando deixa de ser só a viola, violão e a sanfona, e entra uma banda, entra uma guitarra, entra um conjunto para tocar aquela música simples de antigamente. A dupla principal dessa mudança foi o Léo Canhoto Robertinho, que é de uma história muito interessante, porque ele tinha visto a Jovem Guarda estourar e via o rock lá fora e falava, gente, a gente está ficando para trás, o mundo está andando, o campo está vindo para a cidade e a nossa música está para trás. Ele tentou convencer muitos artistas a fazer essa mudança. E ninguém fez, ninguém ouviu. Aí ele fez, ele resolveu fazer uma dupla, ele montou a dupla com o Robertinho, o Lecoito Robertinho, e aí ele fez isso com a dupla dele, e funcionou. A partir dele começou a surgir outras várias duplas, o Milionários Zé Rico, a dupla que é mais emblema disso, né, de como mudou tudo, deixou de ser o caipira muito simples para ser um negócio grandioso, com joia pendurada, com aquelas roupas, com óculos escuros, fica aquela coisa que na época era moderno, né? Nossa, tá moderno, mudou tudo, quebrou com o pessoal do mato, né? Tanto que sofreu muita crítica por isso. Então, essa para mim é a parte mais legal, porque a mudança é muito grande e também acompanha uma mudança do país de maneira geral, uma mudança de todo mundo. E nessa época também começou a surgir músicas de arrependimento. Em 60, eu acho que é de 65 ou 6 o sucesso do Saudade da Minha Terra, que é o ícone da música do arrependimento, de quem saiu da roça e foi para a cidade achando que ia melhorar. E aí ele viu que as promessas não eram nada disso, e aí ele canta Saudade da Minha Terra, que é a música do Goiás e do Belmonte, gravada pelo Belmonte Amaraí, que é o ícone desse estilo de música, que é mais ou menos dessa época aí. E é interessante observar esse outro movimento. A gente tinha um êxodo rural muito forte nessa época, né? As pessoas, de fato, tentavam sair da roça e ir para a cidade para garantir uma melhor qualidade de vida. E nos últimos anos, o que a gente observou foi um movimento totalmente contrário, né, Piundi? Os jovens se tecnificando, buscando todas as alternativas possíveis, buscando empreender, inovar justamente para ficar no campo e assumir as propriedades dos pais, dos avós, dos tios, porque é aqui que estão as oportunidades. O que aconteceu com a música também, que começou a cantar isso também, esse movimento também, que eu acho que acabou culminando ali no que hoje a gente chama de sertanejo universitário. Por favor, me corrija se eu estiver errado. É isso aí, esse termo ele resume o que foi aquele sertanejo que começou em 2003, estourou em 2005 e até hoje está aí, né? O pessoal não gosta mais tanto de usar esse termo universitário, mas o que existe hoje aqui se deve a essa geração ali, do começo dos anos 2000, que deixou de ter vergonha da origem, né? Se as universidades eram lugares mais de outro tipo de música, mais jovens, mais descolados, Acabou, né? alguns artistas começaram a falar, não, eu sou descolado também, só que eu cresci ouvindo Zezé, e aí, então eu quero tocar Zezé nessa festa. E é exatamente essa origem do universitário, de caras que são dos anos 90, eu sou dessa geração, foi criado ouvindo Zezé, Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, e aí chega na faculdade e não tem nada de sertanejo. Eu ainda aqui em Campinas não peguei nada de sertanejo. Tocava um forró, que era mais a pegada do povo, vinha umas coisas de samba rock, mas de sertanejo não tinha nada. Só que nos interiores, essa galera já tinha invadido, tocando anos 90 numa pegada um pouco mais nova e tal. Então, essa história, eu acho ela ótima, ela explica bem o Brasil, a formação do Brasil, e ela não é que ela invadiu o Rio e São Paulo, né, que é onde está a mídia, onde está a grande imprensa. Sim. É que esses dois centros precisaram entender, porque se não quisesse, o sertanejo nem ia também para esses lados. Ele estaria vivendo muito bem como ele vive de interior. Mas aí, olhando aquilo, o pessoal falou, não, pô, esses caras têm que tocar aqui. Aí surgiu um outro fenômeno, que foram boates de alta classe, da elite, ouvindo sertanejo. As coisas meio que você não imaginava começaram a acontecer por conta dessa força que vinha do interior e não teve como segurar. Ninguém quis segurar, mas não teria como também. E uns festivais de música também
com cara de outros festivais, né, Piunt? Diferente de rodeio ou de exposições ou algo assim, ou de feiras agropecuárias, onde sempre rolou muito show sertanejo, a gente começou a ver uns festivais de música também acontecendo num novo formato, se adaptando a esses novos públicos, né? Sim, pra gente, festival era sinônimo de rock, basicamente, né? Exato, É, o exato. festival tal, de pop, de artista gringo e tal. E aí, um belo dia, surge o Vila Mix, principalmente. Você tinha até o Caldas Country, que é um pouco mais antigo, só que ele era fixo, né? Ali na cidade de Caldas Novas. Aí, Vila Mix começou em Goiânia e logo já veio com essa ideia de viajar ao Brasil e, de repente, você olha do meio ali de 2013, mais ou menos, o maior festival do Brasil é um festival sertanejo, algo que a gente nunca tinha imaginado. E aí, não só isso, aí já vem um festejo que é para concorrer com o Vila Mix, já tem dois muito grandes. Agora, recentemente, antes da pandemia, o Gustavo Lima lançou o Boteco, que começou como um show e agora virou um festival, ele coloca artistas para tocar junto com ele. Então, assim, tudo que existe, né, que já foi pensado para a indústria da música, o sertanejo entra e consegue tomar um espaço muito grande. Por quê? Porque ele não vive só de Rio e São Paulo. Né? Tem o Vila Mix de São Paulo, tem do Rio, mas é no interior que você vai ver, o Festeja também. E sem falar, lógico, na importância das festas de peão que existem, sei lá, Barretos da década de 50 e que nunca pararam. Né? Que a gente volta naquela conversa da vida longa que tem essa cultura, né, Piunt? Sim, tem eu até fiz uma entrevista esses dias falando um pouco sobre essa questão do rodeio, que uns anos para trás, acho que uns 3, 4 anos, bateram muito pesado naquele negócio de maus tratos, tem que Sim. acabar com o rodeio, começou a ganhar um destaque na mídia, e aí tentaram fazer isso com a vaquejada também, a vaquejada conseguiu uma vitória forte, política, Sim. e aí meio que acalmou, né? Falou, não vai dar para mexer com essa tradição, enfim, com essa importância cultural do Brasil. Eu acho que sempre tem alguém incomodado com o tamanho que isso tem tomado, mas é muito difícil você mexer numa cultura desse tamanho e ela só cresce, né? Como eu te disse, fiz uma entrevista recente falando disso, o rodeio ele tem cada vez mais recebido gente diferente, assim. Era só para aquela turma ali do interior do sertanejo. Virou um negócio que vai gente da cidade, vai família, vai homem, vai mulher, não é, ele está cada vez mais abrangente. E isso, para mim, é uma vitória muito grande do rodeio, de entender que ele é do interior, que ele é feito pelo povo do interior, mas que ele recebe todo mundo. E o que compete com o rodeio hoje? Não tem, né? Não tem nada que chegue perto da força que os rodeios têm. Não tem. Piunt, um outro movimento da música sertaneja que se funde com um movimento também visto no agronegócio é uma força maior das mulheres, né? Embora a gente já tinha muitas mulheres cantando no sertanejo, mas elas não tinham talvez a mesma visibilidade, também peço que você me corrija se eu estiver equivocada, a mesma coisa acontece numa propriedade rural. As mulheres sempre estiveram ao lado dos homens, ou tocando sozinha, ou ao lado do pai, do tio, enfim, ou do marido. Mas ela sempre teve papéis mais coadjuvantes e hoje ela está tomando um protagonismo muito interessante. Aí nos últimos 10 anos isso explodiu. E aí tem um congresso só para mulheres, de agronegócio e tudo mais. E aí, ao lado disso, veio essa explosão das mulheres aí na música sertaneja. Tá certo esse meu raciocínio? Ou isso realmente, em anos anteriores, em temporadas passadas da música sertaneja, a gente já tinha também grandes nomes femininos aí fazendo história? Eu até tinha reparado que eu fui olhar suas entrevistas, seu podcast, e ver o número de mulheres, talvez alguns anos atrás não fosse assim, né? Exato. Se fosse falar só com um homem. E você falou certo, assim, sempre existiu. A gente tem mulheres muito importantes na história do sertanejo, desde lá de trás, da Inesita, Caipira, e vai passando as irmãs Galvão, tem uma fase das Mineirinhas, das Marcianas, teve a Roberta Miranda, a gente tem a Paula Fernandes mais recentemente, também antes dessa geração de 2015, 2016, mas nunca com a importância dos homens. Né? Olha, aquela mulher X que faz sucesso nesse meio totalmente masculino, sempre foi colocado como exceção. É a primeira vez esse movimento que... Tem gente que não gosta de falar feminejo, mas eu uso porque é mais fácil de a pessoa entender do que eu estou falando, entendeu? Sim. É dessa geração de Marília, Mayra Maraíza, Nayara Azevedo. Isso é uma conquista que foi 100% delas,
porque eu já vi gente falando disso, o mercado se abriu para elas. Ninguém se abriu para elas, não. Foi realmente uma batalha que, por ter unido forças ali, ter aparecido essas meninas ao mesmo tempo, foi impossível de segurar. Porque se pudesse segurar, muita gente seguraria, entendeu? Tem gente que não gosta, hoje eu acho que mais não, mas que falava mal até depois do sucesso delas. Então elas conquistaram isso e olhando o que a gente falou agora há pouco, a gente acaba entendendo que, pô, no mundo todo, de uma maneira geral, em todos os setores, você está falando do setor agro também, você vê um crescimento das mulheres, de um poder das mulheres dentro de vários segmentos diferentes. Como o sertanejo sempre acompanhou a vida de forma geral, né, talvez a gente até não tenha percebido na época, mas a gente estava acompanhando uma mudança que estava sendo feita na sociedade de forma total, de forma mais ampla. Eu acho isso um ponto muito interessante, mas ainda existe uma barreira muito grande. Eu, por exemplo, aqui, eu fiz já 6, 7 entrevistas, nenhuma mulher, entendeu? Então, a nossa história ainda é muito masculina, a história do sertanejo. Eu já convidei algumas, espero ter algumas aqui, mas é uma relação de 90 para 1. Não, imagina, 90%, eu digo, 9 para 1. Quanta história boa a Roberta Miranda não tem para contar, né? Inclusive de momentos que, infelizmente, o preconceito apareceu e a barreira veio. Porque, por mais que a gente lute contra, né, Piunti, e a gente tem a sorte de estar numa geração aí onde se debate muito a diferença e a diversidade, a gente sabe que ainda existem algumas barreiras aí para ser rompidas, né? E eu acho que a música é uma outra ferramenta também importante para a gente avançar com isso e terminar com alguns preconceitos, que são, inclusive, preconceitos que a gente vê sobre o setor. Você citou a questão do rodeio e do bem-estar animal, mas a pessoa não tem noção do carinho que um peão tem, por exemplo, por aqueles animais, né? Assim como um pecuarista tem por boi. O pessoal não conhece isso, não tem essa noção, Piunti. Eu acho que a gente tem passado por uma fase que foi muito a internet fez crescer muito, uma fase de ninguém estar a fim de ouvir muito o outro, e não só não querer ouvir, fazer questão de brigar, de tornar um negócio meio agressivo. E eu, pelo menos, sei que tenho ouvido os seus podcasts, eu fui ouvir, e eu vejo que você tem essa postura. A gente entende como jornalista a questão dessas pautas sociais que precisam ser discutidas, e a gente entende também que as pessoas não estão a fim de ouvir. Então a gente fica fazendo esse meio de campo. Eu falei de racismo na entrevista com o Rick aqui. O Rick é o único artista negro que fez parte do mainstream, que faz parte. Então a gente falou, tem o fulano, mas o fulano nunca foi num programa de televisão, na Globo, por exemplo. Por quê? Sim. E eu perguntei isso pro Rick, ele falou que ele realmente sofreu racismo, mas eu sei, e vi nos comentários, tem gente que não gosta nem que eu cite o assunto, que eu fale do assunto. Porque, não, isso é frescura, não sei o quê. Eu falei, não quero discutir se é frescura, não. Eu quero só colocar o assunto e deixa que as pessoas discutam. Sim. Acho que o nosso papel é um pouco esse. E assim, do outro lado também. Tem gente que não gosta de rodeio, que acha que é maus-tratos e não quer conversar. Por que você não vai lá conhecer? Não quero saber, porque é maltrato. Então, assim, eu tento fazer esse meio de campo. A gente não pode se estressar, né? Tenta não se estressar. Eu vi Você teve aqui um caso recente do Rodolfo no BBB, que tem um papo de racismo, e aí você não teve a discussão sobre o racismo, né? Você teve as pessoas que odiaram o Rodolfo e as pessoas que defendiam. Exato. A discussão mesmo, que é o que chegaria a algum lugar, não teve. Então eu tento, assim, da postura de jornalista, colocar o assunto e não deixar que ele fique ali à toa, gratuito, sabe? Tento que, pensa aí, e acaba mudando. O rodeio, todo mundo fala, rodeio ignorante, rodeio atrasado. É atrasado, mas hoje qual tipo de evento reúne pessoas de ideias, de espectros tão diferentes quanto o rodeio? Nenhum. Por quê? Porque é um processo longo de compreensão, as pessoas têm que entender isso. E por mais que chame o povo do campo de atrasado, tem uma mania muito grande de falar isso, os atrasados estão na frente de todo mundo. Exatamente, é verdade. Ontem eu entrevistei um grande cara aqui, que inclusive a nossa conversa até começou com música também. Ele é um grande fã dos Beatles e, enfim, a gente focou muito a nossa conversa em superação e tudo mais. Ele perdeu a visão ali por uma doença e ele falou, Carla, o sucesso é um troço que incomoda demais.
E aí os caras vão falar e vão se questionar e tudo mais. E você, quando coloca essa situação de os atrasados estão lá na frente de todo mundo, é bem isso, né? A gente fala isso não só tratando das cadeias de produção e abastecimento, mas todas as cadeias de entretenimento também que estão ligadas a isso, né? O Sorocaba fala Sim, muito sobre essa necessidade da gente equilibrar negócios com cultura, com gente, com a roça. Ele fala muito sobre esse equilíbrio que todas as pontas têm que ter para que as coisas caminhem realmente bem, né, Piunge? sim, é muito difícil também você discutir com quem não tem nada a perder, né? O mundo do rodeio, por exemplo, tem muito a perder, né? Tem um patrimônio gigante, ele não representa só ali a cultura, uma montaria ou uma festinha no canto ali. Não, ela representa não só um setor, representa uma tradição, muita gente envolvida, muita família envolvida. Então, às vezes, quando rolam essas brigas, você fala, você está brigando com quem? Né? A pessoa que está agredindo o rodeio, ele tem alguma intenção de discutir com você, realmente de melhorar o rodeio, ou simplesmente ele não tem nada para fazer, ele está tentando diminuir o seu negócio só porque você ganha dinheiro e dá certo e ele não. Então, eu acho que é um problema muito grave, mas eu acho que foi pior. Eu acho que, Sim, quando eu eu te também disse acho. que houve uma pressão no Congresso, principalmente por esse lance de não, o rodeio significa maus tratos animais, eu achei que tinha se formado uma ideia em algumas pessoas de que o rodeio era algo negativo como um todo, tudo. Porque daí colocam política no meio, colocam essa questão de machista, de atrasado, e aí fizeram um pacote anti-rodeio ali que eu achei que pudesse atrapalhar. Só que aí, acho que algumas coisas aconteceram, até mudança política também, de espectro político ajudou um pouco, e mesmo que eu também aqui eu evito entrar em política, porque dá muita briga, mas nesse sentido ajudou. E eu também acho que o lance da vaquejada ter vencido assim, em Brasília também falou: peraí, não vamos mexer com essa turma. Mas eu acho que é o assunto que mais me interessa hoje e que eu mais perco tempo para eu não errar, sabe? Eu falar alguma coisa e falar, puta, não era isso que eu queria dizer, e aí interpretam mal e sobra para você, entendeu? Eu tava numas também de tentar responder o máximo de coisas que desmoralizavam o agro de forma bem agressiva e bem sem base, né? Pra gente que realmente não tá disposta a ouvir nem a conhecer. Quando eu percebi que falei, se eu for muito fundo, eu posso errar. Então, melhor a gente colocar o assunto. Você tem toda a razão, Piuntio. A gente coloca o assunto e deixa as pessoas refletirem e começarem a refazer algumas Sim, opiniões. sim, tem um caso, tem um assunto que é muito evidente, que é a briga de. Teve o negócio da segunda sem carne, que o pessoal faz, que recebe crítica, Garoto. e tem gente que fala que o boi vai matar o mundo, a gente vai morrer. Sabe, é uma questão que, por exemplo, se você perguntar para mim, eu não sei te explicar. Realmente é um negócio que foge da minha área. Eu vou ter que estudar para saber para responder. As pessoas já têm resposta muito pronta. Eu duvido que alguém realmente saiba, alguém daqui saiba como é que faz para um boi desde que ele nasce até ele vir para o prato, qual é o processo? As pessoas não sabem. Se você que está assistindo, que é do agro, sabe, não é comum. O povo de cidade que fala sobre isso não sabe. Então eu tenho que tomar cuidado, porque assim, é um povo falando de um lado, não, tem que acabar com isso, tem que parar de comer carne, não sei o quê, não sei o quê. E aí acaba contaminando um outro lado que eu acho que é um assunto espinhoso, mas eu acho muito bom. Eu acompanho bastante para tentar entender. E dando um passo para trás, você vê como a galera está muito louca nessas discussões, E entendeu? a internet, ela virou uma arena, né, Piunt? Vamos pro embate. Tudo você tem que Não, ter uma total, opinião, não, tem que escolher um lado. e se você não comprar ideia, você está contra. Eu falei, não, eu não É, compro ideia nenhuma. Eu dou notícia, eu mostro os lados, enfim. Mas é muito difícil. Como você também concordou, já foi pior. Eu acho que deu uma é. aliviada para isso. Mas sempre tem alguém aí tentando. A gente viu a polêmica da segunda sem carne, da cerveja, mas é isso aí. E eu até achei engraçado que quando teve isso o post lá, de segunda sem carne, a galera foi destruir ali, foi para bater mesmo, respeito Sim, ao agro. Por quê? Porque eles viram que o pessoal do outro lado bate, então acabou que escolheram por ter esse lado. Mas é um lado que também não vai chegar em lugar nenhum. Só defende, mas discutir mesmo, discute. é isso. Pô, Piunt, adorei nossa conversa, nosso papo.
Muito feliz de você estar aqui conosco no Notícias Agrícolas. Espero que a gente esteja mais vezes aqui contigo, para que a gente possa continuar falando sobre isso, sobre comunicação, como ela precisa ser, né? Dando espaço para todo mundo, que é uma característica da música sertaneja. Ela abraça todos os outros gêneros, tem essa vida longa, tem essa história tão incrível, justamente porque são valores que vêm do campo, generosidade, né? Exatamente. Persistência, foco. Essa vida longa da música sertaneja, ela vem muito dessa vida longa do setor produtivo. São esses valores que eu vejo. Você que manja muito mais do que eu sobre isso, pode me dizer se é isso que você sente também, quando você olha para a trajetória, né? Que você é um cara que conhece a trajetória dessa expressão cultural que, para mim, acho que é uma das mais importantes do Brasil, ao lado do samba, mas acho que a música sertaneja ainda mais, porque traz uma realidade muito mais abrangente. O samba estava mais localizado, né? E a música sertaneja não, ela consegue trazer realidades do Brasil todo, né? Então, esses valores do campo e de saber que, de fato, tem tempo para as coisas acontecerem, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de esperar, dá os resultados que a gente vê hoje aí na música sertaneja, né? Eu acho muito importante, você falou do samba, você tem as músicas da Bahia também, os ritmos baianos também, que todos são importantes de forma igual, só que o sertanejo é o único que tem origem em vários cantos diferentes. Né? A gente, se você for realmente procurar a música sertaneja pura, ela nunca existiu, porque ela sempre foi uma mistura de culturas muito diferentes, do sertanejo de um canto para o sertanejo de outro canto. Se não fosse a cultura desse povo de se abraçar, de receber o outro e de receber a cultura do outro, a gente não teria uma música tão rica como essa. A gente tem vários estilos musicais dentro do sertanejo, que um nasceu no Sul, outro nasceu em Minas, outro no interior de São Paulo. Então, isso é o segredo do sertanejo. Sempre que eu tenho que fazer uma defesa de projeto sobre música sertaneja, eu mostro que é o gênero musical que nasceu em mais lugares diferentes. Né? Ele tem origem em vários... A música caipira, ela é de São Paulo, historicamente se mostra isso, mas cada interior de Brasil tinha uma música do campo ali, uma música do mato. E essas músicas se juntaram, né? E virou o que é a música sertaneja, e desde lá do começo, ela nunca deixou de receber influência. Então, é um retrato desse povo de interior, que é um povo mais simples e muito bom, né? Um povo que ajuda um outro, e é exatamente o que você falou, é por isso que ela é tão forte, é por isso que como negócio, né, no caso que você cobre o agro, ele é tão forte, porque ele também não é só um setor de milionários, enfim, que ganham tanto dinheiro e saem notícia, do brasileiro comum mesmo, das famílias que vivem disso, enfim, tanta gente que trabalha, e a nossa música é só um resultado desse comportamento bonito dessa galera de interior do Brasil. Massa. Piunt, muito obrigada mais uma vez, meu amigo. Como eu te falei, muito feliz de ter você aqui conosco para trazer principalmente um pouco mais de leveza aí para os nossos dias, que já tem sido... Tá precisando. Estamos precisando. Tá feia. Conte conosco aqui no Notícias Agrícolas para o que precisar. Tamo junto. Piunt, obrigada, viu? Pô, muito obrigado. Espero a gente se encontrar de novo logo depois da pandemia, né? Tomara. Que passe logo isso. Tomara, você tá aqui em Campinas, você vai vir aqui pro estúdio, a gente vai gravar junto, pô. Vamos trocar de estúdio depois um dia. Isso, fechado. Até mais, beleza? Piunt, obrigada. Até mais. Tchau, valeu. Tchau. A música sertaneja, ela, como bem colocou o Piunt aqui na conclusão da nossa conversa, ela nasceu em cada canto do Brasil. E ao passo que todas elas se juntaram, elas viraram esse grande fenômeno, né? A música sertaneja se tornou uma só e virou esse grande fenômeno que é como a gente conhece hoje. E também como o Piunt colocou, o Piunt, que é um cara que conhece a trajetória dessa expressão da cultura popular do Brasil, como é interessante observar essa vida longa da música sertaneja. A gente já viu outros ritmos, outros gêneros, né, aparecerem e sumirem na música brasileira, mas a música sertaneja sempre esteve aí, né? Então, todo mundo tem uma memória afetiva boa quando a gente fala de música sertaneja e de memórias que quer criar com aquilo que está ouvindo agora. Então, trazer isso, mostrando que essas músicas têm ajudado a contar histórias
história da produção brasileira é muito especial para a gente. Por isso que a gente chamou o Piunte aqui para nossa cerca, para entender um pouco mais de como isso aconteceu e como isso tem acontecido, porque é um cenário constante, né? Não para de mudar. Então, prosa da boa, mais uma vez aqui no Conversa de Cerca. Lembrando, você pode ouvir ou ver este podcast pelo YouTube do Notícias Agrícolas e por todas as plataformas de áudio, a que você escolher. E os melhores trechos dessa conversa a gente recorta e te disponibiliza nas redes sociais do Notícias Agrícolas. Lembrando que a gente tem outros 2 podcasts aqui, o Café em Prosa e o do Grão à Barra, focados um na cafeicultura e o outro no mercado de cacau. Então, vale a pena conferir esses outros 2 conteúdos que também tem prosa boa, de qualidade, gente boa para te mostrar como é que tá caminhando o Brasil que produz. Nós voltamos a nos encontrar no próximo episódio do Conversa de Cerca. Até mais!